Galerinha, vamos lá. Vamos falar sobre o fechamento. Fechamento da loja, certo? O horário de fechar a loja. Padrão também, os horários durante a semana às 18 horas, certo? E final de semana aí vai oscilar um pouquinho de acordo com cada loja. Mas enfim, vamos falar aí, não colocando horário, vamos falar de como deve ser o fechamento. O fechamento da loja, pessoal, ele deve ser feito com muito cuidado, certo? Porque tem muita gente apressada para fechar e quando tem cliente dentro da loja. Isso é muito ruim, porque o cliente, quando a gente tem um cliente ali dentro, o cliente se sente incomodado com a situação e ele sai da loja. Muitas vezes ele nem comprou, então ele compra menos do que ele iria comprar e já vai saindo, que ele sente assim, tá todo mundo com pressa. Então não é legal, certo? Então o horário de fechar ele tem que ser muito discreto, certo? Beleza? Então assim, tem que ser uma coisa, não tem ninguém, 6 horas da tarde, deu o meu horário aqui de fechamento, não tem nenhum cliente, tranquilo, vou lá, abaixo minha porta e começo a dispensar os funcionários, certo? Os vendedores podem ir embora, que são os primeiros, e os caixas em seguida começam o fechamento do caixa, certo? Mas vamos lá. Com o cliente, vamos falar na situação com o cliente. Com o cliente na loja, pessoal, segura a porta. Mas o cliente passou ali de 10, 15 minutinhos, você está vendo que ele está demorando um pouquinho mais, começou a ficar um pouco perigoso, eu preciso dispensar os outros vendedores, porque tem muito vendedor dentro da loja. Qual é o padrão? O gerente vai até o cliente falando, meu amigo, fique à vontade, a gente está aqui para te atender, não estou te mandando embora, porém eu vou baixar só a porta para não ficar arriscado, nem para mim, nem para você ficar mais à vontade, mas fique tranquilo. Então só vou pedir licença para você para baixar um pouco a porta da loja, certo? Mas você pode ficar à vontade que a gente está aqui para te atender. Então nesse momento você também vai dispensando seus vendedores, pessoal. Instrua o seu vendedor. Quando tiver cliente da loja, porque às vezes tem uma pessoa atendendo, mas tem outros 3, 4 que você vai mandar embora. Um caixa, que você só vai precisar de um caixa, você não precisa ficar com os 2. Então, quando isso acontecer, o que vocês têm que fazer? Nesse momento, pedir para eles saírem discretamente de dentro da loja. Nada de, tchau, até amanhã, não, discreto. Todo mundo quieto, sem fazer muito barulho para que a pessoa não fique incomodada, beleza? Então esse é o procedimento caso tenha algum cliente dentro da loja. Pessoal, fechamento, no horário de saída, fechou o caixa, fechou a porta ali, começa a conferência dos caixas, certo? Então provavelmente quase sempre um caixa vai fechar primeiro que o outro, não tem necessidade. Se você está com pouco fluxo, um caixa ele pode começar a finalizar um pouco antes, para 6 horas, 6:05 no máximo ele já está liberado. O outro caixa, claro que isso intercalando sempre, certo? O outro caixa ele vai segurar um pouquinho dentro da loja até o momento que não tiver mais ninguém. Esse caixa, após o último cliente sair da loja, após o término dele ali, aí é a sua vez. Gerente, confira, certo? Confira os caixas, você vai pegar o seu caixa central, conferir se o valor que o caixa está te repassando está correto, certo? Fazer seu lançamento de caixa central, certo? A validação do caixa central e também, pessoal, aquela conferência que eu mandei para vocês do último relatório, que é a conferência das desistências de venda. Certo? Então vocês já têm todo esse procedimento aí. Por quê? Isso é interessante fazer no final do dia. É 5 minutinhos, às vezes até enquanto o caixa está fechando, você já vai lá, olha se teve alguma coisa, pergunta, vai resolvendo e já mata. Pessoal, é o seguinte, fechamento de caixa. Silencia a sua equipe, certo? O caixa precisa de atenção para fechar. Então esse é o momento que você distancia os vendedores e inclusive você dali. Se a loja estiver com porta baixada e não tiver cliente, desliga o som. Certo? Cria um ambiente ali onde a pessoa possa se concentrar no que ela está fazendo. Isso é obrigação do gerente fazer, certo? Então, os vendedores começaram com muita bagunça. Pessoal, tchau, estamos fechando o caixa. Esse é o momento que tem que ficar em silêncio, ok? E aí, pessoal, na hora de ir embora, conferência. Se as luzes estão todas apagadas, torneiras estão todas fechadas, expositores estão todos desligados, certo? E por último, o alarme. Não pode deixar de conferir, ter certeza que ele foi ativado, ok? Então, pessoal, o processo simplesinho, porém tem que ser padrão. A gente não pode deixar de fazer isso todos os dias, ok? Valeu?